Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minhas amadas e meus amados em Cristo, nós estamos hoje na última parte, a última aula que se refere ao capítulo da transmissão da revelação divina. E o tempo, parte 4, o desafio da enculturação. Ao comunicar a fé, a Igreja... está na página 120 do Manual da Yuta, da página 120 até a 125. Então, são 6 páginas, mais ou menos, 5 páginas. Ao comunicar... Diz assim, página 120. O desafio da enculturação. Ao comunicar a fé, a Igreja não quer lançar sobre as pessoas de maneira a adquirirem uma verniz exterior cristão, algo meramente justaposto. Pelo contrário, a Igreja deseja que os cristãos integrem a sua fé profundamente nas suas vidas, que façam verdadeiramente o modo cristão de pensar, sentir e reagir. Mas isto tem em consideração o Concílio Vaticano II, pôs isto em evidência as diferentes mentalidades e sensibilidades dos homens em todo o mundo. Esforça-se por fazer penetrar a mensagem de Cristo num determinado meio sociocultural, chamando-o a crescer a partir de dentro, de acordo com todos os valores próprios, enquanto conciliáveis com o Evangelho. É preciso evangelizar, destaca Paulo VI, não por fora, como se tratasse de acrescentar um adorno ou uma cor externa, mas sim por dentro, a partir do centro da vida e até as raízes da vida. Aqui vocês veem a exortação apostólica a Evangelho Nunciandi de 76, um texto riquíssimo sobre a evangelização. Esse processo chama-se enculturação. É lindo isto. O que é enculturar? É você pegar uma cultura e à força fazer com que ela se torne cristã, batiza todo mundo e obriga a ir à missa. Hoje ninguém obriga mais ninguém, né? Mas, graças a Deus, passamos deste tempo. Aqui o número 20 da Evangelho Nunciandi. Eu vou ver se o documento eu preparei aqui para que a gente possa... Isso, me ajudou. A internet foi hiper rápido agora. Diz assim,
número 20. Poder-se exprimir tudo isso dizendo: importa evangelizar não de maneira decorativa, olha só, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital em profundidade. Estou relendo o que ela falou, mas para ampliar um pouco. Isto é, até as suas raízes, a civilização e as culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm nas constituições são Gaudium et Spes, a partir sempre da pessoa, e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus. Ao respeitar uma cultura, significa respeitar pessoas, uma pessoa em concreta, e o apelo é sempre relacionar-se a pessoa com Deus. E continua. O Evangelho e, consequentemente, a evangelização não se identificam, por certo, com a cultura e são independentes em relação a todas as culturas. E, no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por homens profundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação do reino não pode deixar de servir-se de elementos da civilização e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização, independentes em relação às culturas, não são necessariamente incompatíveis com elas, mas suscetíveis de impregnar a todas sem escravizar a nenhuma delas. Eu achei maravilhoso esse texto. A primeira vez que eu estudei há muito tempo o Evangelho e a evangelização não são incompatíveis com as outras culturas, mas suscetíveis de as impregnar a todas sem escravizar a nenhuma delas. A ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época, como foi também de outras épocas. Assim, importa aplicar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou mais exatamente das culturas. Estas devem ser regeneradas mediante o impacto da Boa Nova, mas um tal encontro não virá a dar-se se a Boa Nova não for proclamada. Pronto, aqui está mais ou menos o que é enculturar. Dentro, colocar desde dentro, mas não impor, no sentido mas apresentar o Evangelho, que pode gerar nessa cultura frutos, que é o fruto da evangelização. Agora aqui, na página 121 do livro, tem respeito pelas culturas. Cada povo tem a sua história, as suas tradições, os seus costumes. Falar outra língua não quer dizer simplesmente mudar uma palavra por outra, mas ter outros esquemas mentais, outro modo de pensar e perceber o mundo, consoantes às circunstâncias de cada lugar. Algumas tribos da Sibéria, por exemplo, têm muitas palavras diferentes para a neve, conforme é branca ou cinzenta, dura ou macia, nova ou antiga, da manhã, do meio-dia ou da noite. Ao passo que os povos árabes
dispõe de uns 100 números de palavras para cavalo. Se tiver isto em conta, pode-se compreender que Carlos V tenha chegado a afirmar: quantos idiomas falo, tantas vezes sou homem. Então, esse ponto não é só eu tive a graça de estudar fora, na Suíça, de estar muito ligado também à Itália, e temos que entender que não é só aprender uma língua, é aprender um modo de ser que eu desconheço, e um modo de ser implica também um modo de viver. Cada cultura tem algumas verdades, alguns bens próprios, e aqui a nota é muito interessante, cita São Tomás de Aquino na Suma. Pode existir o bom sem mistura do mal, mas não existe o mal sem a mistura do bom. O que quer dizer isso? É que nas culturas, aqui tratando-se desse tema, não quer dizer que tudo que tem nas culturas que vão ser evangelizadas ou reevangelizadas são coisas maus, porque diz aqui, mas não existe o mal sem a mistura do bom. Quando uma pessoa se torna cristã, não é necessário nem desejável que se separe das suas raízes, do seu meio familiar e social. Trata-se antes de aprender a encher todos esses ambientes com a luz de Cristo. Aqueles que o ajudam e orientam deverão ter, portanto, um profundo respeito pelo modo de ser da outra pessoa, que num primeiro momento lhes pode parecer estranho. Isto é válido também para a transmissão da fé em culturas e continentes longínquos, como para a nova evangelização no Velho Ocidente, em que as condições de vida mudaram tão radicalmente que já não se pode falar de uma nova era na história humana. Com efeito, exige-se uma atitude de acolhimento em quem quer compreender e evangelizar o mundo deste tempo. A modernidade é acompanhada por progressos inefáveis em muitos campos, materiais e culturais. A modernidade é acompanhada de progressos inegáveis em muitos campos materiais e culturais. Bem-estar, mobilidade humana, ciência, investigação, educação, novo sentido de solidariedade. É preciso reconhecer mais e melhor a cultura e as instituições dos diversos povos e cultivar e promover os seus valores e dotes espirituais. Tudo o que nos costumes dos povos não está indissoluvelmente ligado a superstições e erros, deve-se considerar sempre com benevolência e, se possível, conservar-se intacto e protegido. Aqui eu faço menção a citação aqui da Comissão Teológica Internacional, um documento de 87 que foi produzido pela Comissão Teológica Internacional, Comissão de Teólogos da Igreja, que tratam desses temas sobre a fé e a enculturação, sobre levar a fé e a enculturação, e diz que isso tudo, vou repetir, o que nos costumes dos povos não estão indissoluvelmente ligado a superstições e erros, deve considerar sempre
com benevolência e, se possível, conservar-se intacto e protegido. Os cristãos estão chamados a transmitir a doutrina de Jesus Cristo com sensibilidade e delicadeza, de modo que os seus contemporâneos possam entender em qualquer parte do mundo. Tem, em suma, a missão de impregnar cada cultura com o Evangelho de Cristo. Impregnar. Quer dizer, colocar no seio daquela cultura Cristo e os valores que ele traz. Tá bom? Então aqui esse documento foi citado e é muito lindo lembrar isso, né? Que nós não podemos impor desde fora. Nós propomos para que seja acolhido no coração e se gere, se dê vida como uma gravidez. Gere vida, tá bom? Não se esqueça, como uma gravidez. Dar luz, gerar vida, gerar Cristo nas pessoas. A transcendência da revelação. Vamos ver isso que também é muito interessante. Com isto, é importante sublinhar que o fim da pregação cristã não é a adaptação do Evangelho à cultura, mas sim a transmissão viva da verdade que salva. A Boa Nova supera e transcende todas as culturas. Justamente por isso, é capaz de as orientar. O Evangelho impõe frequentemente, onde se implanta, uma conversão das mentalidades e uma mudança de costumes. Purifica a cultura e a informa com valores cristãos. Isso é importante. Pelo amor de Deus, não podemos dizer tudo é bom, Deus está em todo lugar, está tudo muito claro, é a cultura deles, é assim que eles concebem. Não, o Evangelho traz uma novidade, que implica a mudança de mentalidade, metanoia. Olha só, não se pode aprovar qualquer atuação quando, por exemplo, os britânicos tinham conquistado a Índia em 1846. Estavam dispostos a tolerar toda espécie de excentricidades nativas, mas proíbe o sute, incineração das viúvas. Segundo esse costume, a esposa de um varão falecido era queimado, pensando que a vida da mulher não tem sentido depois da morte do marido. Vamos ver se eu encontrei uma coisa aqui também sobre esse tema que eu achei muito interessante. Segundo o site do Tudo Super Interessante, diz assim: no passado havia na Índia um cerimonial macabro, o cerimonial Satue ou Sati, antigo costume entre algumas comunidades hindus. Quando morria, o defunto era colocado sobre uma pilha de lenha para ser queimado, e a esposa do defunto, ou a viúva, era amarrada junto ao cadáver, sendo preparada para ser queimada com o defunto marido. O termo sati tem origem no sacrifício de Sati, a primeira esposa do deus Shiva, que se matou numa demonstração de fidelidade ao amado por ter sido incapaz de suportar a humilhação de seu pai, Darkas, por viver enquanto seu marido Shiva morreu. Aí informa a fonte: hoje em dia é estritamente proibida pelas leis do Estado indiano que
que obrigava, no sentido honroso, moral e precioso, a esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária do seu marido morto. Esporadicamente ainda é praticada em algumas regiões mais tradicionais, ainda que esteja proibida por lei. Ainda que a prática tenha saído em desuso, a sorte das viúvas indianas ainda é trágica e o suficiente. Mas aqui uma outra informação me parece mais importante. Na tradição indiana, a mulher é a metade do marido quando eles se casam, tornando apenas um só. Quando se tornam viúvas, a vida delas acaba por isso. E aí, etc, etc e tal. Foi escrita por Deva Shakti, tirado da Wikipédia, que é uma indiana especialista nessas culturas. De todas as formas, aqui quero dizer que isso não tem de nada belo. E eu fico perguntando, e se a mulher morresse então? Eu não consegui encontrar fontes. Também queimava o marido, porque se um era metade do outro, imagina. Mas o limite da enculturação continua na página 123. Não consiste apenas no respeito pelos direitos humanos de cada pessoa. Também não se pode apresentar o mistério divino em nenhuma outra linguagem que não seja propriamente cristã. Não é possível, por exemplo, traduzir o Evangelho para um sistema hegeliano ou marxista. Como eu posso transformar o Evangelho em usando um sistema de pensamento ateu que desconsidera, por exemplo, a divindade das três pessoas, a pessoalidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que tudo se refere a uma história cíclica, a um eterno retorno, que se baseia na luta de classes, etc. Também isso não é aceitável. Ou, se bem que em determinada cultura não existam ou não se entendam corretamente alguns conceitos chaves como natureza ou pessoa, não se pode prescindir deles. Será preciso enriquecer essa cultura com esses conceitos que são necessários para a transmissão íntegra da fé. Jesus Cristo é, segundo o nosso limitado entendimento, uma pessoa divina, em duas naturezas, divina e humana. Muito profundo, hein? Certamente muitas palavras das fórmulas dogmáticas procedem no âmbito filosófico, mas só se converteram em expressão da fé quando, após uma longa história de disputa entre a filosofia e com a ajuda do Espírito Santo, chegaram a ser expressão específica daquilo que a fé pode dizer sobre si mesmo. Portanto, essas palavras não são somente a linguagem do platonismo, do aristotelismo ou de qualquer outra filosofia, mas pertencem à linguagem própria da fé, que não pode mudar. Considerando o mistério da Eucaristia e em referência ao termo transubstanciação, Paulo VI advertiu: essas fórmulas, como todas as outras que a Igreja usa para anunciar os dogmas de fé, exprimem conceitos não ligados a uma determinada fase do progresso científico, antes manifesta o que a mente humana percebe da realidade divina. Exprime-o com palavras tomadas da linguagem popular ou da linguagem culta. Por isso se acomodam a todos os homens,
e a todos os tempos e lugar. Portanto, diz aqui, não é válida, segundo a qual, assim como na cristandade primitiva e medieval, o Evangelho foi apresentado nas categorias próprias da filosofia grega, porque foi uma necessidade dos padres encontrar uma linguagem. Hoje, deveria ser apresentado em conceitos que têm a sua origem na religiosidade, cultura e filosofias da África ou da Ásia. Gente, isso é muito importante. Hoje, vocês virão a estudar Trindade. Eu estou dando um curso da Trindade para o 5º período. Os padres utilizaram conceitos de hipóstase, substância, ousia, prosópon, persona para falar do mistério da Trindade, mas sempre considerando que aqueles termos eram aplicados a Deus. E da mesma forma que eu aplicava a Deus, eu não podia aplicar a outra realidade humana. Porque Deus é um mistério de amor. 3 pessoas, um só Deus. Então não significa que hoje então nós devemos mudar. Então agora na Índia, por exemplo, como vi algumas afirmações antigamente, alguns teólogos que depois foram chamados a fazer atenção que, por exemplo, na Índia, o Antigo Testamento deles não era o nosso antigo, a tradição judaico-cristã que nós estudamos, né, as etapas da revelação. Era a religiosidade hindu deles. Cristo se encarnava naquela cultura, mas o próprio deles não era a história. Como nós já ouvi dizer também histórias do meu tempo de seminarista novo, alguns padres que diziam, por que não celebrar a missa com mandioca, aipim, e com cachaça, aguardente de cana, se é da nossa cultura? Por que o nosso Antigo Testamento do Brasil não é a mistura entre o catolicismo que veio de Portugal com as religiões afros? Não. É normativo que Deus começou uma história com Abraão. E a tradição judaico-cristã é fundamental para entendermos isso. Isso não significa que nós não devemos respeitar e aceitar aqui como está na página 122, o que diz a Comissão Teológica Internacional. Tudo que nos costumes dos povos não está indissoluvelmente ligado a superstições e erros, deve-se considerar sempre com benevolência e, se possível, conservar intacto e protegido. Porém, por exemplo, nós cremos, quando a gente reza, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Nós não dizemos na ressurreição dos mortos. Em alguns textos haverá, e já se chamou a atenção em alguns países, porque, por exemplo, quem acredita na reencarnação pode entender que Jesus Cristo está falando que o morto vai viver de novo. Ou como, por exemplo, em alguma tradição, vive em uma dimensão, passa por vira uma luz, brincando, como diz a minha sobrinha, vira uma estrelinha. Não. A ressurreição da carne quer dizer que Jesus Cristo venceu a morte e o seu corpo glorioso se une à sua realidade mais profunda espiritual e que nós também na ressurreição final teremos um corpo glorioso, impassível, sem dor, ressuscitado, não reencarnado. Tá bom? Isso aqui então quer dizer que as verdades cristãs também
a gente deve respeitar, mas não podemos dizer que é uma mesma coisa, ou uma forma particular de conceber a mesma coisa. É uma forma, é mais ou menos assim. A revelação é superior a todas as culturas. No entanto, ao transmitir a boa nova de Cristo, transmite-se também algo da cultura. A razão encontra-se no fato da encarnação, que por ter sido integral e concreta, foi uma encarnação cultural. O Filho de Deus quis ser um judeu de Nazaré da Galileia, que falava aramaico, que estava submetido aos pais piedosos de Israel e cumpria os costumes do seu povo. Deus quis unir-se a determinadas condições sociais, está aqui no decreto ad gentes sobre a evangelização do Concílio Vaticano II. Deus quis unir-se a determinadas condições sociais e culturais dos homens com quem conviveu. Nem todas estas condições são acidentais. Se Jesus Cristo, por exemplo, escolheu o pão e o vinho ao instituir o sacramento da Eucaristia, não nos é lícito, como eu já disse, transformar essas espécies em milho ou arroz, ainda que seja um alimento básico em algumas partes do mundo. Às vezes a gente vê algumas coisas, né? É muito mais fácil explicar para o povo o que significa o pão na mentalidade universal do que usar o milho ou o arroz dizendo que é o que o povo entende. O povo entende, sim, como aqueles que traduziam as leituras. E Jesus disse, pega o seu colchão e levanta e vai. Não, pega seu leito. O que significa o leito? Não? Tem muitas coisas que nós podemos explicar para aprofundar o conhecimento profundo da Boa Nova, da bondade de Deus, mas também para crescermos numa compreensão melhor da cultura que Jesus quis nascer, que não foi acidental. Assim Deus o quis. Deus preparou uma história da salvação. O Concílio Vaticano II convida os cristãos a procurar modos cada vez mais apropriados para fazer chegar a doutrina aos homens do seu tempo, com o mesmo sentido e o mesmo significado. Recorda o grave dever de conservar íntegro o depósito da revelação, para que a mesma palavra de Deus que os apóstolos fielmente receberam e transmitiram ressoe na igreja de todos os tempos. E aqui, volto, só um minutinho por gentileza, volto aqui no Evangelho Nunciandi do Papa, lemos o número 20, lembra? E eu vou passar para vocês o link para que vocês leiam, estudem. Todos os cristãos são chamados a dar este testemunho para enculturar e podem ser, sobre este aspecto, verdadeiros evangelizadores. E aqui pensamos de modo especial na responsabilidade que se origina para os migrantes nos países que os recebem. Dá o exemplo de uma pessoa cristã, católica, que vai morar em outro país, que é chamado a anunciar o evangelho, enculturar, gerar o evangelho na onde vive. Mas hoje eu penso, que nós podemos fazê-lo, porque o mundo está secularizado no nosso trabalho, na nossa família. Às vezes brigar não resolve. Resolve ser coerente, ter claro a doutrina, não confundir, mas dar os sinais da fé, que é de amor, unidade, perdão. Meu amado, minha amada, queridos irmãos,
Quando vocês tiverem dúvida, vocês têm o meu celular, meu zap, meu e-mail. Pode ligar se quiser, eu vou respondendo, tá bom? E, junto às aulas, eu sempre dou textos, né? Coisas, vamos lendo. Vai preparando os trabalhinhos também, vamos entregando. E assim a gente vai construindo o nosso curso, tá bom? Eu terminei mais esse capítulo, próxima aula começamos o outro sobre a fé. Eu espero que você tenha paciência comigo, estou tentando fazer o meu melhor e a gente vai dar conta, tá bom? Deus as e os abençoe e Nossa Senhora cuide de vocês. Muito obrigado.